Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou o tio Marcos e essa é a nossa turma Juniores. E é bom ter você aqui conosco, ainda que de forma distante, ainda de forma virtual, mas é bom estarmos juntos para aprendermos sobre a Palavra de Deus. E vamos fazer essa aula uma aula bacana, por isso eu conto com a sua participação. Vamos orar? Pedindo que Deus nos abençoe, que seja um tempo gostoso de aprendizado? Feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua Palavra e pedimos que ela fale aos nossos corações, ao meu coração e ao coração de cada criança que está me assistindo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos lembrar o que nós temos estudado nas nossas lições anteriores. Nós estamos trabalhando com o estudo do Velho Testamento. Começamos lá na criação, passamos pela queda, pelo dilúvio, pela Torre de Babel, e agora nós estamos no momento da história que nós falamos da aliança, aquele momento em que Deus separou um povo para ser um povo seu e de onde viria o Salvador. Lembrando que toda essa história da Bíblia, ela é uma única história, a história do amor de Deus e do seu plano de redenção para cada um de nós. Nós estamos, então, no momento em que nós vemos o momento da aliança. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. E é essa sequência da história que nós estaremos estudando hoje. Vamos lá? E eu queria te convidar a você pensar um pouquinho comigo. Você já foi em um museu? Lembra algum museu que você já esteve? Aqui em São Paulo nós temos alguns museus. Nós temos o MASP, nós temos a Pinacoteca, ou seja, provavelmente você já foi em algum museu. Eu queria convidar você para ver comigo essa imagem. Esse é um museu que chama Palácio na Ilha, e ele está lá em Varsóvia, na capital da Polônia. Vamos entrar numa sala? Olha só, essa sala tem vários quadros, e um dos quadros que nós vamos ver, ele é um quadro que foi pintado por um pintor holandês chamado Jan Vittors, que viveu no ano de 1619 a 1676. Ele pintou essa tela em 1641, ou seja, faz muito tempo que ele pintou essa tela. Eu queria que você olhasse comigo essa tela. Vamos ver? Olha só. O que essa cena sugere para você? Ela tem a ver com a nossa história. A história dos dois irmãos que nós estamos estudando. Qual é o nome deles? Os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Observa na mesa o que tem. Tem um prato de comida. Lembra da nossa história? O que aconteceu? O Esaú chegou cansado do campo e pediu a comida para o Jacó. Jacó falou, não, posso te dar, mas vende para mim a sua primogenitura. Apesar de eles serem gêmeos, Esaú era o primogênito. E Esaú, morrendo de fome, concordou com isso. E aí, a gente tem então a sequência aí da história. É um pouco disso que nós vamos ver na história de hoje. Vamos lá? E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo sobre família. A gente falou da família de Isaque e eu queria que você pensasse na sua família. Ela é grande? É pequena? A minha família sou eu, a minha esposa e as minhas duas filhas. Se a gente ampliar um pouquinho mais, eu tenho os meus irmãos, as minhas sobrinhas. Se ampliar um pouquinho mais ainda, tem meus primos, meus tios. Ou seja, a gente pode considerar a família como uma grande família. E toda a família, a minha, a sua, a de todos nós, tem algum tipo de problema. Às vezes tem alguma confusão, às vezes tem alguma fofoca, às vezes tem
alguma intriga, alguma divergência de opinião, às vezes é por causa do time de futebol, às vezes é por causa da opinião política, enfim, a gente pode ter dentro da família algumas confusões, e algumas podem ser sérias. Na história que nós vamos ver hoje, é uma história relacionada à família de Isaac e algumas confusões que aconteceram aí no meio dessa família. Então, eu queria te convidar para você fazer a leitura de um texto bíblico. É o texto base da nossa história de hoje. Ela está lá no livro de Gênesis 27, do 1 até o 44, ou seja, são 44 versículos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, localizasse esse texto lá no livro de Gênesis 27, do 1 até o 44. E aí eu vou te pedir o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa no seu vídeo agora, você vai ler o texto bíblico e depois a gente volta a conversar um pouquinho sobre a história. Vamos lá? Que história, não é, crianças? Talvez você já tenha ouvido ela alguma outra vez. Mas a parte da história que nós estamos vendo hoje é essa. O Isaac já estava velhinho, chama o seu filho primogênito, o Esaú, e fala para ele: você é um caçador, vá, casse alguma coisa, prepare uma comida, traga para mim, e depois que comer eu vou te abençoar, porque você é o meu filho primogênito. A Rebeca, a sua esposa, escutou a história e falou para o seu filho Jacó: Jacó, escutei o seu pai dizendo que vai abençoar o seu irmão. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá no quintal, pega 2 cabritos, traz aqui, a gente prepara e você vai se passar pelo seu irmão. A Rebeca tinha preferência pelo Jacó. E ela tinha ouvido, quando ela estava grávida, Deus falando para ela que ele seria o filho escolhido para dar sequência. E ela resolveu, então, entrar e dar um jeito na história. E ela fez isso. E aí o Jacó falou: mas eu tenho diferença. O meu corpo não tem pelos, como tem o meu irmão. O que a gente faz? Não se preocupe. E aí ela arrumou tudo, colocou umas peles por cima dele, colocou a roupa do seu irmão e ele foi lá. O Isaac ficou um pouco desconfiado, fez algumas perguntas, mas mesmo assim achou que era o Esaú e abençoou. Um pouquinho depois, quem que aparece? O Esaú. Chegou, preparou a comida, foi levar para o pai. Chegando lá, o pai falou assim: mas eu já abençoei? Quem eu abençoei? E aí concluíram que tinha sido o irmão. E aí Isaac não pôde abençoar Esaú. A partir daí, Esaú passou a odiar Jacó e queria matá-lo e planejava fazer isso. Então a Rebeca entrou de novo no circuito e o Jacó fugiu. Foi a história que nós estudamos e lemos aqui. Eu quero convidar você agora para assistir comigo um vídeo que vai retratar exatamente aquilo que a gente leu. E eu queria que, enquanto você assistisse o vídeo, você pensasse que pecados aparecem nessa história, nesta família. A gente pode identificar alguns pecados. Eu queria que você fosse pensando e relacionando esses pecados. Depois do vídeo, a gente volta a falar. Quando Isaac já estava bem velho e enxergava muito pouco, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, eu já estou bem velho e posso morrer a qualquer dia. Pegue o teu arco e as tuas flechas, saia pelo campo, casse alguma coisa e faça-me um ensopado saboroso. Faça isso para que eu coma e a minha alma te abençoe antes que eu morra.
Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, que tinha escutado o que Isaque falou para Esaú, foi e disse a Jacó: ouvi teu pai dizendo a teu irmão Esaú que caçasse algo e lhe fizesse um ensopado bem saboroso, para que ele o abençoasse diante do Senhor antes de sua morte. Rebeca então disse a Jacó: escuta-me e faça como estou te dizendo. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Eu prepararei um ensopado saboroso para teu pai, do jeito que ele gosta. Depois darei a você para que leve a ele e ele coma e abençoe você no lugar de seu irmão. Mas Jacó disse à sua mãe: meu irmão tem mais pelos no corpo do que eu. Se meu pai me apalpar, descobrirá que não sou Esaú e eu serei visto como um enganador. Assim, trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Meu filho, que caia sobre mim essa maldição. Vá e faça o que lhe pedi, disse-lhe Rebeca. Jacó foi, pegou os cabritos e trouxe para sua mãe, e Rebeca fez o ensopado. Quando tudo estava pronto, Rebeca deu as melhores vestes de Esaú para que Jacó vestisse. E com as peles dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e o pescoço e deu-lhe o ensopado para levar até seu pai. Quando Isaque escutou que o chamavam de pai, perguntou: quem é você? Mentindo, Jacó disse: eu sou Esaú, fiz como o Senhor me pediu. Como o que lhe cacei, para que a tua alma me abençoe. Então, pensando que Jacó fosse Esaú, Isaque falou: aproxima-te de mim. E quando Jacó se aproximou, seu pai o apalpou e, tocando suas mãos, disse: a voz parece de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Em seguida, Isaque comeu o ensopado e bebeu o vinho que Jacó lhe trouxe, e depois disso lhe disse: aproxima-te de mim agora e beija-me, meu filho. Quando Jacó se aproximou e o beijou, Isaque, sentindo o cheiro das vestes de Esaú, o abençoou, pensando que ele era realmente Esaú. E disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, dos lugares férteis da terra e abundância de trigo. Que os povos te sirvam e nações se encurvem diante de você. Seja o Senhor de teus irmãos, e sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Mais tarde, quando Esaú voltou da caça, fez um ensopado bem saboroso, conforme seu pai tinha lhe pedido, e foi levar para o seu pai. Quando Isaque escutou Esaú se aproximando e chamando por ele, dizendo que tinha preparado o ensopado que lhe tinha pedido, teve um estremecimento muito grande por todo o seu corpo e disse: quem foi que veio antes de você? Eu fui enganado, pensei que era você e o abençoei, e ele será bendito. Esaú então pediu-lhe: abençoa a mim também, meu pai. Isaque respondeu: não posso. Teu irmão tomou a tua bênção. Por isso, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas um dia você sacudirá este peso de seus ombros. Depois disso, Esaú passou a odiar Jacó e dizia: quando meu pai morrer, matarei Jacó. Quando Rebeca soube o que Esaú tinha em seu coração, mandou chamar Jacó e lhe disse: Esaú, teu irmão, está prometendo que vai te matar. Vai e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, até que passe a ira dele. Jacó então partiu, deixando a casa de seu pai Isaque, e depois de alguns dias
chegou à casa de Labão, irmão de sua mãe, e lá viveu por muitos anos. E aí, crianças, que pecados vocês conseguiram identificar na história de hoje? Eu relacionei alguns aqui, olha só. A gente tem aqui mentira, a gente tem trama, a gente tem engano, ódio, desejo de vingança, desejo de matar. Sem falar que ali naquela família existia a predileção do pai por um filho e da mãe por um outro filho. Só podia dar confusão, né? Ou seja, a gente tem aqui um cenário de muita coisa errada e muita coisa que desagrada a Deus. Mas aí a gente pode pensar, mas como assim? Ele não é um patriarca? Ele não é um escolhido de Deus? Sim, ele é um escolhido de Deus. E é o escolhido para dar sequência no plano da redenção. Mas mesmo assim, Jacó continua fazendo coisas erradas, continua pecando, continua errando o alvo. Só que o que não muda é o plano de Deus, é o amor de Deus. E isso não vai ser alterado. Jacó teve algumas consequências por conta do seu pecado, mas o plano maior, ele foi executado, apesar da interferência de Jacó, de Rebeca e toda a problemática que a família apresentou. O que a gente aprende com essa história de hoje, né? Nós aprendemos que o pecado, ele traz algumas consequências. Jacó sofreu essas consequências. Ele teve que fugir da sua casa. A sua mãe, Rebeca, nunca mais viu o seu filho. Ele fugiu do seu irmão, fugiu ali da sua família, e a sua mãe, que tanto o amava, nunca mais viu ele, né? Jacó, mesmo sendo um eleito, ele era pecador. Só que Deus, ele se mantém fiel na sua promessa de, através da descendência de Abraão, trazer o Salvador. E ele cumpriu isso, apesar dos pecados da família de Isaac. Nós também pecamos, mas mesmo quando a gente peca, Deus não nos deixa de amar. Ele nos escolheu, assim como ele escolheu Jacó, ele escolheu cada um de nós para sermos seus filhos. E isso não muda o seu amor por nós. O que Jacó fez não foi aprovado por Deus. O seu pecado trouxe consequências, mas Deus vai trabalhar na vida de Jacó. E a gente vai ver nas próximas histórias de que forma Deus trabalhou na sua vida e como Deus vai mudar a vida de Jacó. E nas próximas aulas a gente vai ver isso. Vamos então ao versículo que nós estamos memorizando. O versículo está em Gênesis 28, 14, a parte B do versículo, e diz assim: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus fez novamente para Jacó, renovando com ele a sua aliança. Vamos falar de novo? Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela história de hoje, porque o Senhor fala aos nossos corações e porque mesmo nós, sendo pecadores como Jacó era pecador, o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu para fazermos parte do teu povo. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor continue, a Deus, a trabalhar nos nossos corações e mudar aquilo que precisa ser mudado. Abençoa cada família, abençoa cada criança que está me assistindo, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, nos livrando desse vírus e que a gente, ó Deus, possa viver conforme a tua vontade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, nós vamos encerrar a nossa aula e eu vou deixar com vocês uma música
que fala um pouquinho da história de Jacó e da mudança que Deus operou na sua vida. Que vocês tenham aí uma ótima semana, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Se você tá com um sorriso amarelo, pode ser que a situação esteja preta. Se está com o olho roxo ou levou o cartão vermelho, ouve a história de Jacó. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom, foi passando num deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto, uma pedra cinza fez o travesseiro. Dormiu e sonhou com uma escada amarela, anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Amanheceu, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, por que então ficar com medo? Deus nunca vai te deixar só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só. É isso aí! Branco significa paz, tranquilidade, e não importam as cores da sua vida, Deus sempre vai deixar tudo bem. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco. Olha só, como fez a história de Jacó.